Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje está aqui para um bate-papo super legal, super bacana, com uma convidada extremamente especial, nossa aluna Bianca Rainha, por enquanto, já com o pé dentro da Polícia Militar, tá no TAF, né? É isso mesmo? No TAF? Vai contar um pouquinho da história dela para vocês aí, para trazer um pouco de motivação. Tem uma história muito bacana, estava conversando aqui comigo nos bastidores, trazendo um pouco dos detalhes dela, e ela vai falar tudo aqui para vocês, para trazer um pouco de motivação e um pouco do que vocês podem aproveitar. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada. Fica à vontade, a casa é sua. E eu queria saber um pouco como que foi a sua trajetória até aqui, se sempre foi a sua vontade de ser policial militar, se foi o seu primeiro concurso agora. Conta um pouco da sua história pra gente. Então, eu vim de uma cidade litorânea do Rio de Janeiro chamada Angra dos Reis. E lá é uma cidade com muito pouca oportunidade, você não tinha muita coisa para você explorar por lá, então eu vi a possibilidade de estar vindo para São Paulo. Então eu trabalhei lá, juntei um dinheirinho quando eu trabalhei no Rio em 2016 e vim para São Paulo com esse dinheirinho guardado. E aqui eu comecei a correr atrás de emprego, eu trabalhei como garçonete, até eu conseguir o trabalho que eu faço hoje, que eu trabalho numa empresa que na área de escritório, na área financeira. Mas a princípio você veio do Rio sem nenhuma proposta de trabalho, veio? Sem nenhuma, eu vim com a cara e coragem. Vamos lá, vamos ver, tipo, super aventureira. Só. E aqui eu comecei a ver várias oportunidades, eu saía com currículo na rua e até pela internet mesmo, eu aluguei um quarto aqui, eu morava na casa de uma senhora e comecei a distribuir meu currículo e falei, vamos lá, eu vou conseguir. Demorou uns 2 meses até eu conseguir meu emprego, foi o suficiente com o dinheirinho guardado que eu tinha. E aí eu comecei a andar na rua até que apareceu uma oportunidade, que eu tinha enviado um currículo pela internet, de eu estar trabalhando de garçonete no restaurante. Lá eu comecei a trabalhar. Foi onde eu conheci um policial que eu falei, nossa, eu sempre quis, eu sempre me identifiquei muito com a área. Ele falou, cara, abriu um concurso agora. E eu tinha acabado de chegar em São Paulo, já estava em cima da hora e prestei esse concurso. Reprovei por um ponto na primeira vez. E depois eu continuei focando nos estudos. Eu não tinha nem a carteira de motorista ainda. Esse primeiro era um concurso da Polícia Militar mesmo? Isso, da Polícia Militar. Foi aí que eu conheci a Nova Concursos, que eu estava procurando apostilas para estudar e eu passei ali perto da Ana Rosa, tinha uma banquinha de jornal e tinha várias apostilas da Nova Concursos. E eu peguei e comecei a estudar por ela. Na primeira vez eu não tinha ainda esse livrinho. Eu estudei... O primeiro concurso sem material nenhum? Sem material nenhum. E aí eu peguei e falei, agora eu vou focar nos estudos. E foi aí que na segunda vez eu passei. Nesse primeiro concurso que você fez, você chegou foi reprovada na prova objetiva? Até qual etapa você chegou? Eu reprovei na primeira vez, foi na prova objetiva. Eu tinha acabado de chegar e falei, vou fazer. Faltava acho que menos de 20 dias para a prova e eu tinha acabado de chegar aqui, eu não tinha estudado muito mesmo. Isso em 2017? Isso. 2017. Aí depois Final de já 2017. adquiriu a apostila da Nova Concurso e Sim. voltou a estudar para o cargo de soldado. Voltei a estudar para o cargo de soldado e foi aí que eu acertei 40 questões. Olha só, e aí o seu segundo concurso também foi para o cargo de soldado? Sim, foi para o cargo de soldado. Você chegou a prestar também para o CFO, né, para o cargo de oficial? Sim, prestei e foi agora, nessa que abriu agora. E aí, como é que tá? Tá na expectativa aí? Sim, tô na expectativa. Eu passei, tô esperando o resultado da redação. E vamos ver a classificação para ver se eu vou ser convocada para o TAF também. Tem um desempenho bom, né? Porque estava se preparando com base no edital de soldado. Já estava. E já chegou com uma força para porque parte do conteúdo que cai na prova de soldado cai na prova de oficial. Sim. Também. É muito parecido. Algumas coisas a mais, como filosofia, sociologia, inglês, que caem a mais. E algumas matérias de história que não caem no conteúdo. Então eu foquei muito nessa parte. Nas matérias que não tinham caído na prova anterior. E o que facilitou, né? Porque eu bati bastante esse conteúdo novo da prova de oficial, que eu também comprei com vocês, a apostila. E a apostila ajudou bastante nessa preparação. Nossa, as questões são certeiras, assim, olha sabe? Só. E o engraçado é que a VUNESP, ela tem o mesmo padrão de perguntas. E quando você começa a estudar por ela, você começa a pegar meio que o jeitinho da prova. É uma tecla que a gente sempre bate aqui. Eu gosto muito da VUNESP. Para o aluno ela é muito boa porque ela é muito previsível. Né? O aluno que estuda ou por meio de material personalizado, como é a apostila, ou com base em questões anteriores, boa parte acaba se repetindo. Isso é bacana. E como foi a sua preparação? Foi basicamente só a apostila mesmo? Focou no conteúdo escrito e já veio para a prova? Sim.
E aí, depois que eu fui convocada para o TAF, eu comecei a fazer, já sabia que eu ia encontrar no TAF, eu comecei já a treinar desde a primeira prova que eu fiz. Então de lá pra cá você mantém uma rotina de treinos. Sim. Tá só esperando agora Sim. a convocação pro TAF. Exato. Pô, bacana. E você, desde essa conversa com esse seu conhecido policial, de lá pra cá, o sonho agora é a carreira policial militar mesmo? Sim, na verdade eu já tinha esse interesse muito antes, só que estava meio que adormecido esse objetivo, né? E de repente uma pessoa me deu um estalo e eu falei, cara, por que não? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Isso é importante, a gente sempre frisa, porque certamente você vai passar pelas etapas psicológico, pela entrevista, investigação social, e os examinadores eles estão cada vez mais exigentes para encontrar candidatos vocacionados, né? E isso é importantíssimo. Conhecendo um pouco da carreira, você já se vê atuando em qual área ali da Polícia Militar? Quando eu falo, o pessoal fala que eu tô, meu Deus, você vai escolher logo essa. É Rocan, eu gosto muito de moto, eu sempre tive, até na prova que eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui muito melhor na moto do que no carro. Você já tem habilidade, vai ter ainda um treinamento a mais, mas... Eu tinha uma habilidade, não sei se é porque eu ando de bicicleta desde cedo. E quer a rua mesmo, quer ir pra ação, quero. quer enfrentar a criminalidade. O pessoal fala assim, mas você não tem medo? Eu falei, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer eu sendo uma pessoa, tipo, sem farda. Pode acontecer a qualquer momento, um bandido me parar, me assaltar, me dar um tiro e eu vou morrer. Perfeito. A gente não sabe a hora que chega pra gente. O medo é natural de qualquer ser humano. O ser humano que não tem medo tem sérios problemas, talvez seja até um psicopata. Né? Não. A gente tem aquele medo, sim, de perder a vida, porque senão a gente não tem objetivo na vida, sim. Né? Mas você pensa em proteger a própria vida e as pessoas acham que a área militar, ela é muito mais focada em um objetivo de vida. Exato. Você tem aquele objetivo de servir a sociedade, de fazer um bem para sua pátria. Então, por isso que eu falo, é vocação. É vocação, perfeito. Exatamente o que você falou. Muitas pessoas perguntam, falam, mas por que você vai para essa área e tal? Ora, se você está fazendo um concurso para a Polícia Militar, tem que estar preparado para todas as áreas. Caso contrário, for querer um trabalho burocrático, que busca uma outra área. Se perguntarem sobre se tem medo da morte, certamente tenho medo da morte, mas a gente não pode temer, ainda mais porque a gente sabe o que a gente vai enfrentar na rua e os riscos que a gente vai correr. Exatamente. E aí demanda preparação e é importante que tenha medo da morte. Pelo menos aquele receio, aquele instinto, o nosso instinto natural, né, de preservação. De preservar a própria vida. E de terceiros, inocentes. Dá pra perceber que você está bem preparado, inclusive, psicológico. Tudo isso vai ser Depois da última vez, né, eu já tô mais preparada você mesmo. já enfrentou uma fase no psicológico? Já, do psicológico. Eu cheguei lá no psicológico, eu fiquei muito insegura, porque eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar ali. Então, eu acho que esse nervosismo eu deixei transparecer. E aí eu fiquei meio insegura. E essa insegurança eles percebem, né, lá na hora. Aí dá pra ver que você já vai voltar muito mais madura, né, muito mais segura pra psicológico. Isso é fundamental. A gente em outros bate-papos aqui na Nova Concurso, com outros policiais que falaram muito dessa área psicológica, eles frisam muito essa questão da segurança, né? Respostas também importantíssimas. Nós tivemos recentemente uma delegada de polícia, a professora Patrícia Chalfun, ela fala de perguntas boas que são jogadas como armadilhas para o candidato. Bom, que já fica até a dica. Por exemplo, vamos perguntar para você, você mataria? Ou então Perguntaram isso para mim. Perguntaram? O que você falou? Eu falei, na minha resposta foi o seguinte, depende da situação, a minha intenção não seria matar uma pessoa, mas se fosse para proteger a minha vida e a vida de alguém, eu mataria. Você deu a resposta perfeita, que é a da legítima defesa, né? Foi legítima defesa. E o policial tem que estar pronto para a legítima defesa própria de terceiros. Porque o pessoal pensa, a polícia é para matar. Cara, a polícia não é para matar, a polícia é para proteger. Exato. A primeira coisa que a gente vai fazer não é matar uma pessoa, pegar e apertar o gatilho. A gente vai querer defender a vida da pessoa também, sabe? A gente não pensa na morte do outro, a gente pensa em defender a vida da pessoa, mas se acontecer alguma coisa, se tiver em risco a vida numa troca de tiro, você tem que defender você e outras pessoas ali. Exatamente, como última medida. Última medida. Perfeito, exatamente, é a resposta ideal. Tem uma outra pergunta boa, mas aí eles costumam fazer mais pro sexo masculino, mas eles podem inverter. Perguntam muito, e se você eventualmente for abordar uma mulher, ela começa a dar em cima de você, ou o contrário, vai abordar um homem, começa a dar em cima de você. Eles estão usando esse tipo de pergunta no psicológico hoje em dia. E tem candidato que fala besteira, fala, eu não sei, eu me afasto. Pô, você tá abordando, às vezes é um criminoso. Ou então, não sei, depende do suspeito, né? Não. O que você falaria? Essa daí eu acho uma situação super constrangedora. É, totalmente constrangedora. Se eu passasse por isso, eu acho que muitas mulheres de farda e homens de farda passam por isso, eu ia manter minha postura profissional. Perfeito. Manter a postura. Eu ia dar um corte
E ia ser, se precisasse ser dura, eu seria dura. Exatamente. E tem gente que dá resposta, às vezes, agressiva. Não, Até daria na um tapa na empresa cara. também. Até na empresa, Perfeito. serve até para as outras empresas também. Serve para qualquer área, né? Pra Respeito. qualquer área. Exatamente. E olhando agora para o seu curto passado nessa questão, essa trajetória de concurso público, porque você realmente está tendo uma trajetória muito rápida nessa vida de concursos públicos. Olhando para trás nesses últimos editais, você mudaria alguma coisa na sua preparação? Sim. A gente sempre pensa no que a gente podia ter feito melhor, né? Eu acho que essa reflexão, ainda mais pra gente que tem um objetivo, que gosta dessa área, eu sempre botaria mais determinação e mais foco. Porque, querendo ou não, a gente acaba se desfocando um pouco, a gente às vezes se frustra um pouco. Por exemplo, eu reprovei nessa prova daí, eu fiquei um pouquinho frustrada sim, mas eu não desisti. Então, aquilo meio que me atrapalhou um pouquinho, essa frustração de não ter passado. Porque a gente fica com aquela expectativa, poxa, será? Era uma tormenta ficar esperando o diário oficial, atrasaram ainda o resultado, a gente ficava ali o tempo inteiro ansioso, esperando. Então, tem aquele período para levantar a cabeça, retomar o fôlego. Sim, e voltar a fazer tudo de novo, falar, não vou desistir, ainda tem tempo. E agora, provavelmente, a vaga vai ser sua, a gente está aqui na torcida. Ah, eu também tô. Para carreira policial, hoje você não se vê fazendo outra coisa, você quer polícia e tem alguma área específica que você queira? Polícia Militar, ou civil, federal? Você tem alguma, já planeja a sua trajetória? Inicialmente, eu tô tentando para oficial e para polícia militar. Porque são duas áreas que... A militar eu me identifico mais, porque eu gosto daquela questão de hierarquia. Eu acho que a polícia militar ela tem muito mais isso de respeitar, de ter toda aquela rotina deles. Eu me identifico mais do que a civil, que a civil parece ser mais liberal, mas não tem muito essa hierarquia. Eu gosto dessa área de hierarquia. Aquela padronização que tem na polícia militar. É realmente algo bem específico e algo que é para vocacionado mesmo. No caso, deu para perceber o seu perfil realmente bem vocacionado. E para passar um recado para a galera que está nos assistindo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você estava falando um pouco de como é hoje uma mulher entrando na polícia militar. Você tem alguma palavra de encorajamento, não só para as mulheres, para todo mundo que pretende buscar essa carreira da polícia militar e às vezes anima, uma reprovação, outra pensa em desistir. O que você diria para uma pessoa que começa a pensar em desistir? Se ela pensa em desistir, talvez não seja a área certa para ela. Porque só de você pensar, eu vou desistir, você está na área errada. Porque a pessoa que quer realmente essa profissão sabe que não pode desistir. Inclusive lá dentro também você vai enfrentar vários desafios, inclusive pressão, preconceito, que me falaram que tem muito essa coisa do machismo, com mulher prestando essa área, que muitas vezes eles preferem trabalhar com homens do que com mulheres, foram que já me passaram. Você vai ter que enfrentar isso. E você vai ser tratada como igual lá dentro, sabe? Homem e mulher, vão trabalhar junto e tem que ralar junto. Tem que ser mesmo. Então, muitas vezes essa pressão, você vai pensar, vai fazer com que como é que eu digo? Vai fazer... Eles vão pressionar para ver se você realmente quer aquilo, porque eles precisam de pessoas que estão ali dentro e querem servir mesmo, que não vão desistir independente dos desafios que vão encontrar. E aguenta a pressão. E tem que aguentar a pressão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de grandes pressões que surge o diamante, né? Não adianta o cara, na primeira pressão, desistir, realmente o que você falou, não tá na carreira certa. Você acha que você vai entrar lá dentro e vai ser moleza? Ai, passei, vai ser moleza? Não, você vai acordar de manhã. Minha amiga passou, ela tá já fazendo a prova, vou até mandar um beijo pra ela, que é a minha amiga Sandriele, que ela passou, eu tô muito feliz por ela me incentiva todos os dias, ela reprovou a primeira vez, na segunda vez ela passou. E assim, você acorda cedo, você vai treinar, você tem aula, à noite de repente você tem a prova, e assim, uma rotina muito maluca. E até falaram que se chega atrasado lá, você perde o final de semana. Perde, toma punição, toma. Então você vai pensar em desistir muitas vezes, só que você não pode, você tem que lembrar do seu objetivo. Exatamente. Se é isso que você quer, você não pode desistir. Sem dúvida. E de uns anos pra cá, você tocou num assunto importante, o curso de formação. De uns anos pra cá, o curso ele tá cada vez mais exigente. Eu sei porque eu tive um irmão que passou há uns 2, 3 anos, e ele fez o curso, ele falava pra mim, meu irmão, ele era um cara mais largado, tudo, mudou a vida dele, ele é outra pessoa. Então, tem até essa questão de, você é vocacionado, ainda vai te ajudar o curso de formação da Polícia Militar. E eu me recordo que ele falava muito, falou, nossa, Diego, eles realmente sugam a nossa alma. Você sai, mas é um período transformador na vida, né? Então, para quem quer a função, realmente, em um período de 1 ano, acaba saindo muito mais maduro, muito mais preparado. Então, às vezes eu penso que tem muito aluno que pensa, mas será que eu vou me adaptar e tal? Tem aquele medo,
porque acha que hoje não tem capacidade, mas vai passar por um período de capacitação, né? No caso você, que é a Rocan, vai passar por um treinamento, direção defensiva, tudo isso. E você, pelo que eu entendi, você quer fazer carreira na Polícia Militar mesmo, é isso? Sim. Eu quero crescer, eu não vou parar. Eu gosto de estudar. O pessoal, você é doido, você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Eu tenho esse interesse em saber cada vez mais sobre as coisas, sobre as atualidades, política, de história, de geografia. Eu tenho esse gosto por essas coisas. E o pessoal pensa que eu falo zoando, sabe? Você tá brincando, né? Quem fala que gosta de estudar, eu gosto. Eu acho que o conhecimento é a única coisa que não deixa de fazer parte da gente. Exatamente. E a gente vai usar pra tudo. É o que você falou, às vezes tem preconceito na área, tudo. O que vai tirar vantagem nessas questões, preconceito, obstáculo, é o conhecimento, né? Não existe barreira que ultrapasse o conhecimento, seja por meio de um concurso público, meritocracia, né? Você vai fazer um concurso para oficial, para soldado, concurso interno, um concurso para Polícia Federal. Ainda mais essa área que é muito conhecimento, né? Exatamente. Você estuda muito para você ir crescendo nessa área. Exatamente. E tem todo um plano de carreira. Você tá para passar agora na Polícia Militar, se tudo der certo, até para oficial também, já chega num posto de comando, né? Eu acho que quanto mais cedo a pessoa percebe isso, é melhor. Porque como tem essa faixa etária aí de 18 a 30 anos, então se você percebe isso mais cedo, mais chances você tem de você atingir esse objetivo. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, eu tenho 27, 28 anos, eu conheço amigos que passaram com essa idade, que também estão mais maduros e mais preparados para poder encarar o que vai encontrar lá dentro, né? É importante. Mas quanto mais cedo a gente descobre isso, melhor. Perfeito. Você tocou num ponto também importante. Aliás, sua trajetória é inspiradora. A galera que está assistindo vai gostar bastante. Mas você tocou num ponto importante, porque dá pra ver a paixão que você tem pela Polícia Militar, pela carreira. Isso é muito notório. Acho que quem tá nos assistindo vai perceber isso também. Porque hoje, a galera que vai trabalhar tem que fazer uma coisa que gosta. A gente tem que perceber que a gente vive num país e a tendência é que aumente o período, o prazo para uma aposentadoria. E tem gente que passa no concurso pensando na aposentadoria. A gente nem sabe se a gente vai estar vivo para curtir a aposentadoria. Então tem que ter uma função prazerosa, né? Fazer aquilo que gosta. Eu não penso me aposentando, não. Isso é a paixão pela carreira. Tem que fazer algo. Eu vi uma frase muito boa que dizia basicamente isso. Se você faz o que você gosta, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Vai estar sempre fazendo aquilo que você curte. E tá aí a história da Bianca Rainha, né? Exato. Nome bom para colocar nome de guerra. Rainha, olha o nome de guerra poderoso. Para motivá-los. Bianca, você tem redes sociais, você trabalha no YouTube? Tenho um canal no YouTube, eu tô um tempinho meio que parada lá, mas eu tô voltando agora a... Vai voltar ativa aí. Quer divulgar pra galera? Pode falar. Sim, meu canal no YouTube é Bianca Rainha, o meu Instagram também é Bia Rainha, @BiaRainha. Minha página no Facebook também é Bianca Rainha. Não tem como errar. Não tem como errar. A Bianca, só você me caçar lá. Vai voltar a falar das redes sociais e no futuro, assim que entrar na Polícia Militar, vai começar a colocar muita coisa da polícia. Eu quero falar, incentivar, principalmente as mulheres que têm medo, né? Que às vezes, meu Deus, eu tenho medo de prestar e tal. Porque realmente, a minoria é mulher que presta para esses concursos, geralmente são os homens. Mas se eu tenho uma professora, que era minha professora de História e Português, ela prestou concurso, hoje ela trabalha na Civil. E ela, sempre desde o início, ela sempre tinha esses jeitos já, sabe? Você percebia que ela já tinha essa vocação para a área. E é muito interessante quando as mulheres entram e mostram a força que a gente está ganhando, sabe? Isso. Você acha que a tendência é mudar esse cenário e equilibrar o número de mulheres com o número de homens? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que as mulheres hoje em dia elas estão despertando... Estão começando a ingressar nessas outras áreas que antigamente era restrita aos homens, como a área militar. E eu acho que as mulheres estão se interessando bastante por essas áreas hoje, mostrando que a gente pode ser tão capaz quanto. E alcançando uma independência. Uma independência. E mostrando que a gente também é guerreira, sabe? Isso. Que a gente vai pra luta, se tiver que enfiar a cara na luta, a gente vai mesmo. Cortando uma Taurus na cintura, um fuzil. Vambora. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino, né? Um fuzil na mão. Tá aqui a Bianca pra motivá-los. Bianca, nós falamos da sua preparação, que foi com base na apostila, tudo, mas eu percebi o seguinte, você já foi direto pro TAF, já passou por uma fase psicológica, tudo isso em pouco tempo. Como foi a sua preparação para a redação? Porque eu percebo que até agora você não falou da redação, então parece que foi algo bem simples para você, né? Foi algo bem natural. Sim, eu sempre, desde a minha época do Enem, eu sempre gostava muito de escrever. Eu estava escrevendo um livro que eu até mandei para correção, tudo isso. Então, eu sempre tive esse gosto pela leitura, pela escrita.
Eu tinha muito tempo atrás um blogzinho. Então a preparação não começou agora, eu gostava né? bastante já vem da minha rotina de estudo, de gostar de ler. Isso te ajuda bastante no vocabulário, né, através de conhecimentos. E há pouco tempo eu comecei a ter um interesse sobre política, coisas atualidade, o que está acontecendo no mundo. E eu gostava também de ficar escrevendo sobre isso para mim mesmo. Até treinando para redação, sabe? Ficar antenado sobre o que está acontecendo. Isso é fundamental. A gente estava conversando nos bastidores aqui, essa preparação prévia da Bianca é fundamental. Eu já vi muito candidato extremamente preparado, mas nunca escreveu. Aí na hora de escrever não consegue colocar, não consegue Eu vi um traduzir. amigo que reprovou por causa da redação também. É complicadíssimo, tem que ter uma preparação específica. No seu caso você tirou de letra então porque já existia uma preparação muito anterior aos concursos públicos. Aí, isso por gosto já eu tinha uma coleção de livros, eu gostava de ler. E isso já ajuda bastante. A leitura ajuda muito na escrita. Sem dúvida, sem dúvida. E isso para outros concursos também, né? Você está fazendo a concurso da Polícia Militar, mas pode ser que no futuro venha assim, sei lá, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Já são concursos que exigem ainda mais, né? Às vezes uma fase oral, às vezes uma prova escrita, tudo isso é fundamental. E você encontrou algum grande obstáculo que foi complicado você superar? Alguma etapa ali que te causava algum pânico? Ou para você foi tudo muito natural, tudo muito calculado? Minha visão. Eu tinha medo de chegar lá e não conseguir ler as letrinhas, que eu uso óculos, né? Eu tinha medo de não conseguir enxergar as letrinhas lá. Do exame médico? Do exame médico, né? Na parte do exame médico. E as flexões que eu treinava igual uma condenada, que eu acho que o inimigo de toda mulher é flexão. A flexão. Nas demais, no TAF que você está treinando o TAF, né? A flexão, a sua única preocupação, as demais estão tudo tranquilo, corrida? Sim, a corrida eu vou de boa, eu corro de boa. Abdominal também, tiro de 50 metros é simples, basicamente isso. Vamos falar do TAF. O TAF é importante, porque a gente fala muito do TAF e a galera deixa pra última hora. Você já vem se preparando há quanto tempo? Desde que eu falei que eu ia prestar o primeiro concurso. Lá de trás? Lá de trás. Mas eu já tinha uma rotina de treino. Eu fazia crossfit, circuito, eu já fazia academia. Então, tudo isso pra mim já me ajudou bastante a ter o pique para poder treinar pro TAF. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho muitos alunos que eles começam a se preparar assim que passa da primeira fase. Deixa pra última hora, vão pra uma academia, como você falou antes, eles começam a fazer crossfit, um monte de coisa. É mais importante fazer um treino geral ou até para essa galera que deixou para a última hora? Você acha mais interessante treinar especificamente o TAF? Especificamente o TAF. Porque, na verdade, o TAF não é uma coisa muito complexa. Ele é o básico que uma pessoa, um policial, precisa ter para exercer a função. Um pouco de força no braço, resistência abdominal, para poder correr atrás de bandido até a corrida também, né? O tiro de 50 metros é para poder ver se você tem o pique para correr atrás. Eu fico imaginando sempre quando eu tô correndo. Caraca, eu tô correndo atrás de um bandido. Vamos lá, Bianca. Você sabe se automotivar, né? Já coloca um bandido na frente. Eu não gostava de correr na esteira. Por quê? Porque eu sou meio competitiva. Se eu vejo outras pessoas... Eu treino no Parque Ibirapuera. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa correndo, eu falo, cara, eu vou alcançar aquele, você mais rápido que ele. Eu fico fazendo isso para poder me motivar a correr na rua. E usando aplicativo. Ó, hoje eu corri 1,6 km, amanhã minha meta é correr 1,800. Mas minha meta mesmo, top, é para eu tirar 100 na nota lá, acertar a meta masculina, 2.500 para tirar 100 pontos. Oh, boa estratégia. Eu ficar sempre quebrando o seu próprio recorde. Até uma motivação números. Que eu acho que o pessoal aqui vai rir um pouquinho. Eu tô com vontade de gastar dinheiro, vamos correr. Vou correr no Parque Ibirapuera ao invés de sair na rua. A vontade passa. Vamos correr, vamos treinar um exercício aí para economizar dinheiro. Olha que legal. Aí, você que quer ser policial, eu adorei essa ideia. Enxergue um criminoso na sua frente, você não aguenta correr. Se você não quer correr atrás de criminoso, já sabe que tá na profissão errada, né? Porque a galera, eu já vi muita gente reclamando do TAF. Pô, professor, mas a Polícia Civil tirou o TAF. Isso é ruim. Porque imagina um sujeito já fardado, sedentário, aí tá na rua pra pegar bandido, o bandido fica brincando, correndo mais do que você, ou às vezes é uma vítima que se perde porque não dá tempo de você alcançar. Então é fundamental o TAF. E olha que dica boa da Bianca, já se preparar, se imaginando na função, né? Exercendo, correndo atrás de bandido, não é atirando não, né? Por enquanto só correndo atrás de bandido. Já tá bom. Pô, excelente, tô gostando do papo aqui. Bianca, hoje você já comentou que quer seguir carreira na Polícia Militar. Pelo que eu vi, a sua preparação começou lá do ensino médio. Então você já não teve tanta dificuldade, já deu pra ver que é uma estrategista. Isso é fundamental. Mas
Se colocando hoje no lugar daquele aluno, daquela aluna que tem dificuldade, que está perdido, que está no escuro, o que você indicaria para esse aluno que pensou hoje, ó, eu vi a história da Bianca, me motivei, eu quero começar a trabalhar para passar na Polícia Militar. Você acha que um material personalizado ajuda? Qual é o caminho que você indicaria para esse aluno? Eu gosto muito de estudar através de livro. Eu sempre tive esse interesse, porque eu gosto, eu tenho zelo tenho gosto, na verdade, pela leitura. Então, você tem que encontrar um método que você se identifique mais. Mas a leitura, ela é sempre muito mais completa do que o videoaula. Eu acredito assim, você tem um conteúdo ali, você lê aquele conteúdo, você já está numa ideia do conteúdo, e aí você vê um videoaula, porque o videoaula, ele dá meio que um resumo de um conteúdo, e às vezes detalhes são perdidos, e esses detalhes às vezes podem cair na prova. Então, querendo ou não, o professor não pode chegar e ler o livro inteiro para você. Ele faz meio que um resumo daquele conteúdo para você e te explica os fatos mais importantes, os pontos mais importantes. Mas existem detalhes ali que numa leitura, ou às vezes um professor não fala, e é bom você saber. Criar essa independência intelectual. Né? Criar essa independência de você pegar um livro e estudar, fazer questões. Eu gosto de estudar assim, essa é a minha forma de estudar. E, por exemplo, em história, cai a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, todas essas coisas. Eu gosto de estudar antes de chegar a essa época. Porque tem muita gente que fica, principalmente em história, né, perdido nas datas, qual foi o período que veio primeiro, que veio depois e tal. É muito bom você começar a estudar a história antes daquele conteúdo para você, quando chegar naquele, você entender o motivo daquilo ter acontecido, principalmente nos conteúdos de história. Eu vou te confessar algo, é uma metodologia que funcionou para mim, inclusive eu detestava história, era aquele método de querer decorar datas que não funcionam, a gente sempre esquece. E eu comecei a contextualizar, igual você falou, entender o que estava acontecendo naquele período, aí você vai passando para um período seguinte, chega uma hora que parece que você viveu, né, aquele período, você acaba recordando, é mais fácil para guardar. Mas você deu uma dica boa, curso online é bom para aquele aluno que às vezes está começando, o professor mastiga o conteúdo, ele já se situa na matéria. Na hora de verticalizar, a leitura é fundamental, né? Indispensável. Sempre. O conteúdo didático é sempre... A faculdade, quando você estuda em faculdade é assim também. Exato. O professor, ele mastiga aquilo para você, mas você tem que ler o conteúdo para você realmente entender do que se trata. É como um pai que ensina o filho a andar, né? Agora aprendeu a andar, vai sozinho. Porque é importante essa independência intelectual. E a sua história já mostra que o seu rumo é a aprovação. Eu digo isso porque lá de trás você já fazia uma preparação completa, né? Um edital que tem prova física, tem prova objetiva, tem prova escrita, você vinha ao mesmo tempo se preparando para as três. Isso é fundamental. Já vi muito candidato batendo na trave, passa na prova objetiva para depois começar a estudar para a redação. Aí fica batendo na trave. Passa na redação para depois começar a trabalhar para o TAF. E você, então, pouco tempo, pode falar a sua idade aqui? Pode. Tem problema? Quantos anos? 22. 22 anos. Com 22 anos, a Bianca já vem se preparando em todas as fases ao mesmo tempo. A hora que chega num concurso, tá aí. As experiências anteriores, primeiro concurso que fez, não estava estudando, mas ficou por pouco, né, pelo que você falou. Um ponto. Depois, para oficial agora, está na expectativa de ser chamada. Primeira prova de oficial Primeira vez que eu fiz a prova. Primeira vez. Nunca tinha feito a prova de oficial. Só se preparando com a apostila e com a leitura. O pessoal me tacava um medo, falava, nossa, essa prova é muito difícil. E que eu não sei o que. O pessoal tacou um terror em mim. Eu cheguei lá e eu achei assim, pelo que eu já venho estudado, eu não achei ela tão difícil. Mas é porque eu já venho estudando. Não deu muito ouvidos pra galera pessimista aí, já foi mais confiante. E para soldado agora, a segunda prova, já está caminhando muito bem, né? Já conheci a prova, é o mesmo estilo de prova. Exatamente. Às vezes tem questões iguais que caem na prova. Velho padrão VUNESP, selo de qualidade que nessa VUNESP. prova agora de oficial, teve uma questão que caiu na Polícia Militar para soldado, caiu a mesma questão na de oficial. Eles fazem isso. E às vezes eles só trocam a posição das palavras para não ter anulação. Já teve concurso que a VUNESP deu um Ctrl+C, Ctrl+V, anularam. Hoje eles mudam uma palavrinha ou outra, mas a criatividade não é tão grande assim. Ou seja, um estudo estratégico vai jogar na frente de muita gente. Né? E até para criar expectativa, nós fizemos uma transmissão recentemente para falar das vagas que foram anunciadas pelo governador eleito, aqui em São Paulo, João Dória, e só para a Polícia Militar, a perspectiva é que para 2019 mais 13 mil vagas. Então você que está entrando agora na Polícia Militar, se Deus quiser vai dar tudo certo agora, vai assumir seu posto, vai ter muita gente entrando com você a partir de 2019, né? A corporação está crescendo,
A Polícia Militar de São Paulo é uma das mais bem estruturadas do país, em termos de preparação, em termos de curso. E você tá animada, né? Tá animada pra Rocan, pra ir pra rua. Acho que dessa vez, agora, que eu vou fazer o TAF, eu vou fazer assim, feliz, sabe? Me divertindo, porque eu gosto de praticar esportes. E aí eu vou chegar lá na prova e vou falar assim, vamos, Bianca, faz, você gosta, vamos se divertindo mesmo. Vai arrebentar. Vou arrebentar. É isso aí, Meu foco agora também é tirar 100 em todas as provas. É isso aí, passar em primeiro lugar no TAF. É isso aí. E depois você volta pra cá pra falar. Se eu reprovo numa coisa, minha mentalidade é assim, eu errei, tenho que reconhecer o meu erro, ver no que eu posso melhorar como pessoa e como candidata. Às vezes a gente acha que está super preparado, mas tem uma coisa ali ou outro detalhe que você precisa melhorar até como pessoa também. Perfeito. E aí você para e você fica fazendo reflexão sobre o que você pode ter feito de errado e fala, na próxima vez eu vou fazer melhor. Você não pode se lamentar. Parece que a gente não combinou nada disso, viu, pessoal? A Bianca já veio preparada aqui. A gente sempre dá dicas e dicas e dicas para aluno, faz isso. Porque tem aluno que fica se auto-sabotando, fica procurando culpados. A culpa é do examinador. Fiquei triste. Chorei um pouquinho, chorei. Eu acho que você tem que ter esse momento de se permitir, se frustrar um pouco, mas tem que parar e pensar, mas eu vou continuar. Eu não vou desistir. Na próxima também eu vou arrebentar. É assim que você tem que ter essa motivação. E outra, você assumiu o erro, as responsabilidades, corrigiu as fraquezas e já voltou mais forte. Na próxima eu vou fazer melhor. É isso aí. Porque tem muito candidato que fica se auto-sabotando, bota a culpa na vizinha que fica batendo panela, não deixa estudar, é o examinador que puxou a perna nele. Enquanto ficar procurando culpado, não vai melhorar, não vai sair da zona de conforto. Exato. E eu estudava, o pessoal, eu trabalho, não dá tempo de estudar. Eu trabalho de 8 às 18 e de manhã, quando eu estava dentro do ônibus ou parada ali esperando, eu estava lendo o livro na mão. Você trabalha das 8 às 18, vocês davam então no horário do ônibus, é isso? No horário de ir pro ônibus. E quando eu voltava muito cansada, eu tirava ali meia hora, uma hora. Às vezes não dava para estudar, porque tem dia que você vai ler e você fica pescando de cansaço. Quem quer no horário do almoço, no meu horário de almoço do trabalho, muitas vezes eu tava lá lendo livro, estudando, eu me isolava. O pessoal, cadê a Bianca? Eu já tinha sumido, tava com o livro na mão lendo. Quem quer dar um jeito que não quer dar uma desculpa. Final de semana que não trabalhava, tava eu correndo na rua. Você sempre foi muito bem organizada, né? Para encontrar essas brechas de horário. Porque às vezes o candidato ele pensa, eu sou casado, tenho filho, eu trabalho e tal. Porque não se organiza, porque quando ele olha para a agenda, ele sempre vai encontrar algumas brechas que dá para estudar. É importante aproveitar o tempo disponível. Eu pegava vídeo no YouTube, algumas vezes que eu estava cansada, não estava conseguindo ler, eu pegava vídeo no YouTube, baixava e ficava escutando. Eu fazia muito isso. Andando na rua escutando. Focada ali. E você sentiu alguma dificuldade de ler no ônibus? Nenhuma? Nunca? Parecia que eu ficava até mais focada enquanto eu estava andando na rua, lendo livro, fazendo essas coisas, eu não sei porquê. Já lia antes em ônibus? Já tinha esse hábito? Já tinha esse hábito. Porque é natural. Eu tenho que sempre estar com o livro na mão. Se eu não leio alguma coisa, eu fico me sentindo incomodada. Já cria um hábito saudável. Assim fica fácil. E além dos livros, que eu achei até interessante falar pro pessoal, que além dos livros didáticos que eu estudava pela Nova Concursos, eu buscava livros paralelos específicos naquele conteúdo. De história, por exemplo? De história, por exemplo. Eu gosto muito, eu comprei um livro, História Concisa do Brasil. Ele contava desde a época da colônia do Brasil até a época de 2015, se eu não me engano, na época do Lula. Eu li aquele livro inteiro, tudo para saber sobre o que é a política do Brasil. É meu país, eu preciso conhecer todo o meu país. E específico mesmo, não era resumido igual um livro de concurso, era bem profundo no assunto. É importante explorar isso, porque pode ter aluno e aluna que vai pensar, mas não precisa, isso exagero, mas a sua redação para o CFO foi sobre o museu, né? E com certeza deu para dar uma baita de uma incrementada na prova e deu para surfar. Sim, porque eu já tinha ido nesse museu, eu estudava no colégio lá no Rio de Janeiro, chamado Sara Kubitschek. Ele sempre fazia excursões com os alunos para museu. E eu cheguei aí nesse museu, eu sabia como é que era, eu sempre tive esse gosto por museu. A minha infância toda foi fazendo excursãozinha de escola. E esse colégio era um colégio público. É um colégio público. Então, E a gente ia para essas excursões em museu para conhecer a história do Brasil. E eu achava fantástico você entrar dentro de um museu e imaginar ali que em algum momento da história do Brasil, do mundo, alguém viveu um século anterior ao nosso. Eu achava aquilo super interessante, como as coisas eram diferentes, os copos, os talheres, a cadeira. Respira as aquela roupas, cultura. eu ficava imaginando, gente, isso é fantástico. Eu tinha uma coisa assim, que gostava de ver foto antiga.
E aí quando chega, por exemplo, num concurso público, uma redação como Uma essa, redação, nada de braçada. não, foi tipo, eu falando exatamente isso, que isso tem a ver com a educação. Sim, exatamente. E até senso de civismo, patriotismo, que é Patriotismo. característica da Polícia Militar, né? A Polícia Militar é uma das polícias mais patriotas que nós temos. Até hoje aí, honrando a bandeira, aquela questão de hierarquia e disciplina, tá na história do Brasil. O Brasil é um país ainda, infelizmente, muito corrupto, porém eles precisam de pessoas que sejam patriotas e que amem o país e estão ali para servir mesmo a nossa pátria, com amor no coração e levantar a bandeira do Brasil, eu sou brasileiro. Olha aí, galera. Eu vou chorar aqui. Tá vendo? Precisamos de mais policiais como a Bianca Rainha aqui para motivá-los, para já assumir essa vocação, assumir esse desafio de estudar para o concurso, de passar no concurso e honrar a farda, né? Honrar o brasão da corporação, a nossa bandeira. Eu estou muito feliz, já veio preparada, Bianca. Parece que a gente combinou tudo aqui, repito, não combinamos nada, ela realmente dá satisfação, dá um orgulho em saber que você estudou pelo nosso material, aí só brilhando ainda mais o nosso trabalho. E eu queria que, para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma palavra de motivação para quem tem o desejo, e às vezes pensa em desistir ou não, mas para quem está na luta agora, para quem está estudando para os concursos de 2019, para quem pensa... Aliás, tudo que você já falou já foi inspirador, já foi motivacional. Mas uma palavra agora para essa galera que vem com tudo, vem babando para as carreiras policiais. Então, eu sempre costumo dizer que nada na nossa vida ela é fácil. Você nunca vai ter as coisas de mão beijada, você vai encontrar muitos desafios na vida, você vai pensar em desistir muitas vezes, mas se você tem um objetivo na vida, você tem que pensar nele sempre. Eu sei que isso é uma fase, eu vou me lembrar desse momento da minha vida e vou contar no futuro para as pessoas e vou incentivar elas através da minha história. Eu penso assim na minha vida, que tudo que eu passo, apesar de ser difícil, de encontrar muitos desafios e às vezes pensar que eu não vou conseguir, eu penso, não, eu vou conseguir sim, porque às vezes a gente tem essa coisa de autossabotar a gente mesmo, como você falou, e eu falo assim, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou mostrar pra mim, não pros outros, que eu sou capaz. E eu venho sempre assim com a mentalidade de me superar sempre. Eu não penso em superar as pessoas, eu penso em superar eu. Se em algum momento eu penso que eu não sou boa o suficiente naquilo, então eu vou focar naquilo para ser boa e falar, agora eu consegui me superar. Então, o objetivo das pessoas que querem seguir essa carreira é determinação, confiança, persistência e resiliência. Perfeito. Tá aí, galera. Olha que belo discurso aí para motivá-los, um discurso de afinco, de quem realmente vocacionado para a carreira. Eu tenho certeza que vai motivar cada um. Às vezes você está desanimando, pensando em desistir, mas tem aquele sonho de vestir a farda, de honrar a corporação, de defender a sociedade. Está aí o exemplo da Bianca, que, se Deus quiser, nossa futura combatente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu penso assim também, quando eu tô meio triste, será que eu vou conseguir? Se for reprovada de novo, que a gente tem essa mania de e se? Esse maldito e se acontecer? Você pensa assim, se auto-visualiza vestindo a sua farda e tomando posse do seu cargo. E você pensa, o que você passou para chegar até lá? Ele vai chegar em algum momento porque você consegue visualizar isso. Se você consegue visualizar algo, então você é capaz de conseguir aquilo. Exatamente. Então é determinação. Eu conheço pessoas que reprovaram 3, 4, 5. A minha amiga que passou agora, ela falou que o garoto que passou junto com ela, ele chorou tanto, porque ele fez 8 editais. No 8º edital ele passou. Nossa, isso que é persistência, hein? Ele persistiu. Esse daí teve determinação. Esse é concurso. Concurso é até passar. Até passar. Não adianta, você tem duas opções. Ou você paga o preço até passar para curtir a carreira dos seus sonhos, ou você vai passar o restante da vida de uma vida de frustração. Ninguém quer. E nada do que vale a pena é fácil. Você pode ver que as pessoas que chegam lá, elas choram, elas se emocionam porque elas sabem tudo que elas batalharam para chegar lá. E isso que dá o sabor da vitória. E aí vira a história e acabou, né? Depois que você passa uma dessa, é lição aí para continuar superando obstáculos, daí não para mais, né? É característica do vencedor. Da vencedora, né, Bianca? Exato. Bom, galera, infelizmente a gente vai chegando no final aqui. Se deixasse, a gente ia embora e ia continuar falando
horas Foi boa e horas. essa entrevista, Foi eu bom. gostei É a da primeira de conversa. muitas, viu, Bianca? Já fica a sugestão, vamos trazer a Bianca de volta. Já, assim que ela tomar posse, ela volta aqui pra falar. E depois, exercendo a função, ela vai voltar pra falar como é o que é o curso pra vocês. Primeiro módulo do curso de formação de soldados. Segundo, depois no futuro trazer a experiência dela na RUCAM. Pode ficar tranquila que você ainda vai voltar muito mais. Tenho certeza que motivou muita gente, Bianca. Eu espero que sim. Foi um prazer enorme, a gente agradece e as portas estão sempre abertas. E galera, não se esqueça, a Bianca tem um canal no YouTube, mas podem deixar seus comentários, suas palavras de incentivo, suas perguntas, que eventualmente a Bianca pode voltar para responder no nosso canal, Sim. né, na entrevista. Se quiserem me seguir lá no Instagram, fazer perguntas no direct, eu respondo também. Pode falar qual que é o pessoal. Instagram mesmo? Pode, @Bia Rainha. Bia Rainha e o canal do YouTube Bianca Rainha. Isso, o Bia Rainha com 2 A's no final. Olha aí, galera, se inscrevam lá no canal dela, fica a dica aí que futuramente vai ter muita coisa boa para as carreiras policiais, né, Bianca? Sim. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigada, viu?